Só para variar, teremos uma semana de muitas emoções requentadas, de muitas abordagens circunstanciais da imprensa de assuntos de relevância e de interesse do país, sempre dentro do viés de colocar no governo Bolsonaro a culpa de tudo o que acontece e tirar do governo Bolsonaro o mérito de qualquer coisa. No fim de semana, a Folha de São Paulo publicou extensa reportagem mostrando a estagnação de alguns indicadores, e foi interessante observar a forma como a imprensa manipula desavergonhadamente a informação. Ela não contextualiza em que estados e em que regiões as coisas estão acontecendo, mas, ao mesmo tempo, a estratégia utilizada pela Folha de São Paulo, a exemplo dos demais veículos, é muito simples. O que piorou é responsabilidade do governo Bolsonaro. O que melhorou é mérito dos outros. Ora, é preciso ser muito cínico para usar tal estratégia e achar que as pessoas vão cair de patinho. O Brasil está sendo, na verdade, repensado dentro de uma ótica diferente, totalmente diferente daquela que nós vivemos nos últimos 20 ou 25 anos. Nós temos a necessidade de reinventar o Brasil. Um Brasil onde exista uma verdadeira preocupação e um verdadeiro compromisso com o país e seus moradores. Isso é o diferencial que nesse momento é o mais importante de tudo. Teve também as prévias da Argentina com a vitória do candidato do Partido Justicialista, que é o peronismo. É muito importante destacar que essas prévias, elas não são definidoras do que vai acontecer em 27 de outubro. Basta observar que em 2015 o Macri perdeu nas prévias para o candidato socialista, perdeu no primeiro turno e ganhou no segundo turno. Mas foi um indicativo de que aquela ação que o governo Macri fez de modo gradual não é correta, não é o melhor remédio. E por isso o governo Bolsonaro, para evitar essas ações graduais que na verdade geram desgaste do governo junto à opinião pública, mas não servem para resolver. Esse assunto das eleições argentinas estará na pauta de tudo que for discutido nessa semana. É o oportunismo, é o cinismo, é também a necessidade de desinformar. Não é possível comparar o Brasil com a Argentina. A base econômica do Brasil é muito mais ampla, muito mais diversificada. A nossa dimensão continental, ela implica em uma série de fatores e de valores que a Argentina não tem. O que a Argentina tem de produto de exportação? Vinho, carne, o que mais? O orgulho de um passado de esplendor? Para isso, melhor escutar os tangos, porque quem anda em Buenos Aires percebe claramente o ar de decadência que a cidade gera, o impacto da decadência de uma cidade que já foi a capital de uma das principais economias do mundo e hoje prefere viver nesse ranço do passado, paternalista, certo, do peronismo, do que um comprometimento com o futuro. Vale lembrar que de 1945 aos nossos dias houve a única ruptura foi o Macri. Vocês imaginam o seguinte: aqui no Brasil, depois de 16 anos de governo da cleptocracia lulopetista e o seu grande consórcio de ladrões, está sendo tão difícil romper essas amarras, romper o aparelhamento do Estado. Então você imagina o que deve ter passado o presidente Macri na Argentina, que foi o primeiro presidente eleito fora do círculo do justicialismo desde 1945. Atente para esse fato. Portanto, deixe a Argentina resolver os problemas dela e vamos nós continuar enfrentando os nossos desafios. E os nossos desafios são muito grandes. Começa a tramitar essa semana a reforma da Previdência no Senado. Nós temos o início da discussão da reforma tributária, que o governo deve encaminhar a proposta dele nessa semana. Nós temos a MP da Liberdade Econômica para ser votada. E claro, haverá sempre uma série de assuntos correlatos que a mídia vai tentar transformar em eixo e foco central.
Por exemplo, a questão da indicação do Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos e também a questão da indicação do novo titular da Procuradoria. É um cenário muito complexo que nós vivemos em nossos dias, mas é importante destacar que o Brasil não é uma Argentina, muito pelo contrário. Nós somos um país que está tentando evitar as ações graduais e estamos tratando de resolver via governo as questões estruturais do país. E elas são imensas e elas demandam a compreensão da sociedade de que romper o círculo vicioso dos últimos 16 anos de roubalheira, de bandalheira e de desrespeito pelos nossos valores é um processo que nós brasileiros temos sim o compromisso e a responsabilidade de enfrentar, de tratar de vencer a cada novo dia. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.